Os implantes mamários são uma escolha popular para mulheres que desejam aumentar o volume ou a forma dos seios. O Dr. Rodrigo Ribeiro Credidio explica que a escolha do tipo ideal de implante envolve considerar fatores estéticos e de saúde. Os implantes de silicone oferecem uma sensação natural e resultados visuais realistas, enquanto os implantes salinos são ajustáveis durante a cirurgia, mas podem parecer menos naturais. Além disso, os implantes podem ser texturizados, que ajudam a reduzir o risco de contratura capsular, ou lisos, que se movem mais livremente. Os formatos também variam. Os redondos proporcionam volume uniforme, enquanto os anatômicos imitam a forma natural da mama. O perfil do implante, que se refere à projeção, e o tamanho são decisões cruciais que devem ser discutidas com o cirurgião plástico. Uma consulta inicial é fundamental para alinhar expectativas e opções. Em última análise, a escolha do implante deve ser informada e personalizada. Agora vamos ouvir o Dr. Rodrigo Ribeiro Credidio, que vai esclarecer a dúvida de muitas pessoas: se a prótese mamária aumenta o risco de câncer. Hoje venho falar um pouquinho sobre um tema muito complexo, a questão dos implantes mamários. Devido a esses movimentos de explante, retirada, doença do silicone, patologias possivelmente associadas com a colocação dos implantes mamários. Basicamente são 3 questões. A primeira seria: silicone dá câncer? Na verdade, não existe relação com o implante mamário que estimula ou instiga câncer de mama. Existe uma patologia extremamente rara, que seria o linfoma de células gigantes ou anaplásico, no qual ele é de predisposição genética. Pessoas que têm a tendência genética a desenvolver o quadro de linfoma pode estar associado com o ato da colocação do implante. Quando ele é áspero, a mobilidade dele pode ralar, escoriar o tecido adjacente, no caso a cápsula, e ser o gatilho que instiga um processo inflamatório que pode estimular o linfoma. Segunda questão, a síndrome ásia, que seria uma sigla em inglês para síndrome imunoinflamatória por adjacentes. No caso adjacente seria um implante mamário, que na verdade não está definitiva esta associação, e ela também é uma questão de predisposição genética. Inclusive essas pessoas que desenvolvem essa síndrome inflamatória autoimune, elas podem desenvolver esse quadro com vacinas, órteses, qualquer tipo de substância, não necessariamente o implante mamário. Então isso também está indefinido. E a terceira e última, a mais importante, que mais tivemos movimentos em redes sociais de explante mamário, retirada do implante, etc., seria a chamada doença do silicone, que na verdade ela nem é reconhecida como uma doença propriamente dita, e sim são sinais e sintomas que as pacientes relatam, como fadiga, cansaço, atraso intestinal, tristeza, depressão, não necessariamente devido à colocação dos implantes mamários, mas sim por uma possível síndrome conversiva devido a um quadro aí de depressão, porque nós temos mediadores hormonais da nossa felicidade. Então, quando existe alguma espécie de descompensação, adrenalina, cortisol, endorfina, serotonina, nós desenvolvemos um quadro chamado síndrome conversiva, no qual as doenças psicossomáticas começam a se manifestar. Então, hoje vivemos num cenário emocional muito complexo, como se nunca existiu antes. Então, portanto, houve uma espécie de histeria coletiva em que as pessoas começaram a associar que o silicone ele traz alguma espécie de algum problema para a saúde das pessoas. Então, vim aqui hoje, trazer a informação de que a colocação dos implantes mamários ela é uma cirurgia segura, no qual você não precisa se preocupar com esses tipos de patologias.